Mulher surpreende motorista na estrada com revelação inacreditável sobre filho desaparecido. A chuva ia em um ritmo frenético, enquanto Maria dirigia pela estrada sinuosa que serpenteava como uma veia pulsante no meio da floresta. A iluminação precária e as sombras dançantes das árvores tornavam tudo ainda mais sinistro. Ao seu redor, o mundo parecia desvanecer em um borrão de gotas e sombras. Uma angústia antiga apertava seu coração. A lembrança de Lucas a dominava. Era a primeira vez em anos que se atrevia a voltar ao local onde muitas risadas ecoaram em tempos que pareciam outros. E enquanto lembranças a assombravam, um relâmpago iluminou o céu, revelando um vislumbre de algo que fez seu coração disparar. De repente, Pam, sua mente fez um estalo quando teve que desviar de apressadas vozes. O impacto foi monumental. Maria sentiu um frio na barriga e um nó na garganta. Mas antes que pudesse processar, a porta do carro se abriu. Lucas, um estranho de olhos cansados e um semblante seriamente reservado, apareceu. A tensão era palpável. Ele havia se envolvido em um acidente. Mas mais que isso, o que lhe aguardava no interior de sua alma era um mistério. Você está bem? Ele perguntou. A voz carregada de um cuidado inesperado. Maria, ainda atordoada, começou a balançar a cabeça, mas as palavras não saíam. Então, em um impulso quase compulsivo, decidiu desabafar. Eu vi meu filho em uma reportagem no jornal. Ele estava lá, cresceu. E eu estou tão perdida. A confissão caiu como uma bomba. Lucas estremeceu. Seus olhos se ampliaram momentaneamente, a máscara do silêncio quebrando como a fissura reveladora de algo que há muito guardava. Ele também tinha um passado cravado em segredos, e na resposta emocional de Maria havia uma conexão estranha. O fato de que ambas as vidas estavam profundamente entrelaçadas de uma forma que não compreendiam. Neste instante, a chuva tornou-se mais forte, como se a natureza estivesse espelhando seu desespero. Os dois estavam à beira de um abismo emocional, e aquela estrada, normalmente banal, agora era um caminho que os levava a verdades inexploradas. O que os ligava naquele momento trágico? Maria sentia-se despedaçada, mas uma fagulha de esperança brotava em meio à dor. Se ele está vivo, ela murmurou, olhando para Lucas, que agora parecia um mapa de interrogações. Mas o que Lucas era de verdade? Ele sabia mais do que parecia, e aquele encontro não era um acaso. Ele também estava buscando algo. Algo ou alguém que havia desaparecido de sua vida. Enquanto a tempestade rugia e as sombras do passado começavam a se manifestar ao seu redor, Maria e Lucas se viram diante de um dilema inexplicável. Como lidar com as verdades que emergiam e o que elas realmente significavam para o futuro? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O momento pairou no ar, quase como se o tempo tivesse parado. Maria olhava nos olhos de Lucas, sentindo uma mistura de medo e esperança. Se ele está vivo, ela murmurou. Mas antes que pudesse terminar a frase, um estrondo profundo cortou o barulho da chuva. O som parecia vir do céu, de alguma coisa muito maior que todos eles. Lucas olhou para cima, os olhos arregalados. O que foi isto? Ele parecia inquieto, como se um instinto primal o alertasse para o perigo iminente. A chuva caía com mais força, mas aquela não era apenas a tempestade de antes.
Algo estava mudando ao redor deles. Um clarão ofuscante zuniu no ar, e em um instante, um veículo apareceu na estrada, avançando em alta velocidade. Maria não teve tempo de se mover. O carro refrigerado fez uma curva brusca e deslizou, espirrando lama e água em todas as direções, antes de parar a poucos metros deles. Um silêncio gélido se instalou, pontuado apenas pelo som incessante da chuva. A porta se abriu e uma figura saiu, uma mulher com cabelos desgrenhados e rosto pálido. "O que está acontecendo aqui?" Ela gritou, e a voz era grossa, quase como se tivesse força de um eco. Lucas olhou para ela com uma expressão de reconhecimento. "Júlia." Maria sentiu um golpe frio no fundo do estômago. Quem era essa mulher? A tensão aumentou ao perceber a conexão entre Lucas e a desconhecida. "Você conhece ela?" perguntou, procurando alguma pista em seu olhar. Ela é minha irmã." Lucas balbuciou, a expressão rígida. A revelação era um choque, e o que deveria ser um momento de esperança se transformou em confusão. Maria olhou de um para o outro, tentando juntar as peças. O que uma irmã estava fazendo ali, a essa hora, em uma tempestade? "Precisamos falar. É sobre o que aconteceu com o filho dela." Júlia exclamou, e havia um fogo na sua voz. Ela olhou de Maria para Lucas, uma súbita urgência preenchendo seus olhos. "Ele está em perigo. Você não entende." "O que você quer dizer?" Maria perguntou, a voz tremendo. O medo estava agora abraçando seu coração com força. "Sobre Lucas? Não, sobre o nosso irmão. Ele está vivo." Júlia gritou, e aquelas palavras reverberaram no ar, como um trovão. "Ele foi levado, e não foi um acidente. Alguém os levou." Lucas estremeceu. O novo peso da revelação mergulhou a cena em um mar de emoções. O que haviam perdido por tanto tempo estava de volta, mas ao mesmo tempo, a ameaça se aproximava. As sombras do passado não estavam apenas em suas lembranças, mas também à espreita, prontas para se revelar. Maria, sentindo que o chão havia se desfeito sob seus pés, apenas encaixou as mãos na cabeça, sentindo um nó se formar em sua garganta. Ele não pode estar vivo," murmura Maria. Tentava absorver o que acabara de ouvir, mas a certeza estava nos olhos de Júlia. Uma verdade que ela tinha carregado sem contar, e aquele detalhe simples sobre um irmão perdido mudava tudo. As gotas de chuva se misturavam ao seu suor, à medida que a tempestade não parecia apenas uma força da natureza, mas uma reflexão de seus medos. A informação lhe parecia uma faca cortante, revelando camadas de dor e expectativa. Mas o que significava para eles? Como reconectar com um passado dilacerado em meio a segredos e desaparecimentos? O olhar entre Maria, Lucas e Júlia estava cheio de perguntas, todas mais pesadas que a chuva que insistia em cair. "Soa como se precisaríamos de um plano", Lucas disse, sua voz hesitante. Maria balançou a cabeça, a propensão ao desespero, ameaçando emergir novamente. Mas o que eles deveriam fazer? O que mais iriam descobrir? A pressão do momento era como um estalo a ponto de rebentar. O futuro agora estava envolto em escuridão, mais confuso e ameaçador do que poderiam imaginar. E naquela tempestade, cercados por segredos, eles se perguntavam se estariam preparados para enfrentar o que estava por vir. A pressão do momento era como um estalo, a ponto de rebentar. Maria olhava nos olhos de Lucas, sentindo uma mistura de medo e esperança. "Se ele está vivo!" ela murmurou, mas antes que pudesse terminar a frase, um estrondo profundo cortou o barulho da chuva. O som parecia vir do céu, de alguma coisa muito maior que todos eles. Lucas olhou para cima, os olhos arregalados. O que foi isso? Ele parecia inquieto, como se um instinto primal o alertasse para o perigo iminente.
A chuva caía com mais força, mas aquela não era apenas a tempestade de antes. Algo estava mudando ao redor deles. De repente, do meio da tempestade, uma luz ofuscadora cortou o céu. A atmosfera carregada de tensão pesava sobre eles, e um clarão cativou seus olhares. A chuva parou de cair por uma fração de segundo, como se o mundo respirasse com contenção. Então, de forma insana, um helicóptero surgiu, pairando sobre eles. O som das lâminas cortando o ar parecia ensurdecedor. Quem está no controle disso? Maria gritou, seus nervos em frangalhos. Mas não houve resposta. O helicóptero desceu um pouco e, com um movimento brusco, lançou algo grande sobre a estrada. Um barulho sinistro ressoou e um estalo quebrou o silêncio da noite. Uma caixa preta, aparentemente carregada de equipamentos, caiu a poucos metros de onde estavam. Todos olharam para ela, petrificados. Então, um grupo de homens surgiu do nada, surgindo das sombras da floresta. Eles estavam vestidos de preto, e o olhar deles era intenso e ameaçador. Maria sentiu um arrepio. O que estava acontecendo? Estariam eles misturados em algo tão maior do que apenas o desaparecimento de seu filho? O que vocês querem? Júlia gritou, sua voz tremendo, com uma coragem quase desesperada. É para vocês. Um dos homens falou, sua voz seca como o calor de um deserto. Aquela caixa contém verdades que não estão prontas para ouvir. Mas vocês precisam. Um nó se formou na garganta de Maria. Verdades? Que verdades? A cada palavra, um medo gelado percorreu seu corpo. Lucas avançou, sua confiança desaparecendo na sombra dos homens. O que vocês sabem sobre nós? Sobre meu irmão? O líder do grupo sorriu, uma expressão que fazia o sangue dela ferver. Só lhe diremos o que você precisa saber, mas esteja preparado. O que está dentro da caixa mudará tudo. E com isso, ele fez um sinal. Os homens se aproximaram, cercando a caixa. Antes que pudessem abrir, um barulho ensurdecedor cortou o ar novamente. A porta do helicóptero se abriu e uma figura desceu, segurando o microfone. Esperem! Uma voz feminina ecoou, e Maria reconheceu aquela face. Era a repórter da TV, aquela mesma que havia falado sobre seu filho. O que estão fazendo aqui? O que vocês esconderam? A multidão de pessoas olhou para ela e o homem de preto hesitou. Então, de repente, ele se virou e começou a se afastar. As respostas que vocês buscam já não estão à venda. Estão guardadas na realidade que vocês insistem em ignorar. Um silêncio mortal se instalou. As palavras lançadas, pesadas como chumbo, pairaram no ar. Maria sentiu seu mundo desmoronando. O que era aquela realidade? O que significava para ela, para Lucas, para Júlia? E como se isso não fosse o bastante, um grito vindo das florestas a fez congelar. Mamãe! A voz familiar cortou o pânico como uma faca afiada. O coração dela disparou. Era Lucas, seu filho. Mas como? Se ele estava aqui, tudo o que tinham acreditado estava prestes a ser reescrito. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando de uma maneira fantástica. Mas quem estava realmente atrás de tudo isso? E quem era aquele verdadeiro Lucas? A chuva recomeçou a cair, agora misturada com o terror e a expectativa. Maria olhou para os rostos ao seu redor, todos confusos, todos com vozes embargadas. A fogueira de segredos apenas começava a aquecer, e a tempestade era só o início. Maria congelou ao ouvir a voz familiar chamando uma vez mais. Mamãe, era Lucas, sem dúvida. O coração dela disparou, mas um novo medo a envolveu. Mamãe? O chamado soava longe. O que estava acontecendo? Lucas! Ela gritou, com uma voz angustiada, enquanto tentava se mover, mas os homens de preto a cercavam, como sombras sinistras em uma tempestade crescente. A multidão ao redor dela estava paralisada. As palavras de Júlia ecoavam em sua mente.
pulsando como um tambor. Ele está vivo. Mas como? E se o Lucas que havia ali não fosse o filho que ela conhecia? No instante em que os pensamentos a atormentavam, algo bélico ressoou. Disparo. O som cortou o ar pesado como uma faca e um dos homens caiu, acertado no ombro. O corpo dele se contorcendo no chão ensopado. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Maria se virou apenas para ver uma figura se destacando da escuridão da floresta, com uma arma em punho. Calem-se, isso é um aviso, gritou a figura, uma mulher na casa dos 30, com um olhar feroz. Fujam ou eu não hesitarei em atirar de novo. Lucas, que até então estava paralisado, tomou uma atitude. Ele correu para a mulher, gritando: Espere, é nossa mãe. Você não entende. Mas tudo parecia confuso, e as palavras nem pareciam alcançá-la. O caos era palpável. Mãe? A mulher repetiu, a expressão mudando para algo entre raiva e dor. Mãe, o que você quer dizer? Como você sabe disso? Maria ficou atenta, seu coração batendo na garganta. Ela olhou de Lucas para a mulher. O que estava acontecendo? Quem é você? Ela mal conseguiu pronunciar as palavras, sentindo que o chão se movia sob seus pés. Eu sou a verdadeira Lucy, a mulher disse, sem hesitar. E você não é minha mãe. O choque foi como um tapa. A palavra verdadeira reverberou no ar, desestabilizando tudo o que Maria sabia até então. Não, você não é, isso não pode ser. Maria balbuciou. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de modo desesperador. Oh! Que você está dizendo? Eu sou a filha que você abandonou, a filha que você nunca quis. A voz da mulher tinha um tom de traição que cortou como vidro. Lucas, não é o que você pensa. Ele não é seu filho. Ele é meu irmão. Maria sentiu um nó se formar na garganta, enquanto uma onda de perguntas inundava sua mente. Como isso era possível? O que estava acontecendo? Lucas estava olhando para os dois lados, confuso e perdido, e mais uma vez, o mundo ao redor deles virou um borrão. Espere, o que você quer dizer com isso? Você não sabe? Nossos pais mentiram. A mulher gritou, e a tempestade parecia intensificar a cada palavra. Eles nos dividiram. E agora o que você sabe como verdadeiro está prestes a desmoronar. As gotas de chuva, até aquele momento apenas um som de fundo, agora pareciam sussurrar segredos obscuros. Maria olhou para o céu, a realidade deslizando entre seus dedos. Não pode ser verdade. Sim, é. A mulher respondeu, olhos amendoados cheios de raiva. Por que será que você estava sozinha? Por que será que Lucas nunca teve a chance de te conhecer? Vocês têm que saber a verdade, antes que seja tarde demais. Um turbilhão de emoções a envolveu, desapontamento, traição, amor. Maria olhou para Lucas, que começava a se balançar entre as duas mulheres, sem saber a quem se agarrar. O que era verdade? O que era mentira? O mundo parou novamente. O silêncio pesou no ar. Os homens de preto, esquecidos nas sombras, observavam a cena, como predadores esperando o momento certo para atacar. E de repente, tudo fez sentido, mas naquele momento crítico, Maria teve certeza de que o que estava prestes a ser revelado não apenas mudaria suas vidas para sempre, mas também as de todos ao redor delas. E se tudo isso for uma armadilha? Lucas murmurou, a voz trêmula, levantando um novo medo que cortava ainda mais fundo. E se ninguém for quem diz que é? A tempestade rugiu como resposta, e Maria, sentindo o peso de todas as revelações, apenas murmurou. O que vamos fazer agora? O futuro estava em terreno desconhecido, misturado em confusão, e escurecido por segredos que não poderiam permanecer escondidos. Maria ficou em choque, as palavras da mulher ecoando como um trovão em sua mente. Lucas, seu Lucas não era seu filho? E a verdade teria estado diante dela o tempo todo, escondida nas sombras da tempestade. Não, isso não pode ser verdade, ela murmurou, as lágrimas se acumulando em seus olhos.
O mundo parecia desmoronar ao seu redor, as peças se reorganizando em uma imagem que ela não podia suportar. Você entende agora? A mulher, Lucy, levantou a arma levemente, mas não com ameaça. Era uma defesa, um modo de proteger sua verdade. Nossos pais nos separaram por uma razão. Eles esconderam quem somos. Mas você precisa saber a verdade. A raiva se misturava à dor em sua voz. Agora não é hora para isso, Lucas gritou. Uma mistura de desespero e confusão. Precisamos sair daqui antes que chegue mais gente. Mas antes que alguém pudesse responder, o céu ruiu, iluminado por um clarão ofuscante. O helicóptero havia descido mais, suas lâminas cortando o ar com um zumbido ensurdecedor. Olhando para cima, Maria viu algo que fez seu coração parar. Uma silhueta pulou desse helicóptero, voando em direção a eles. A figura era um homem, e antes que pudesse aterrissar, uma explosão irrompeu ao redor, fazendo o chão tremer. O impacto arremessou todos os presentes para o chão, e a caixa que havia sido deixada para trás se abriu, revelando um punhado de objetos brilhantes no meio do caos. Eram fotografias, documentos amarelados e uma pequena caixa com fios expostos, que pareciam algo de um filme de espionagem. Rápido! O que é isso? Maria gritou, tentando recuperar a compostura enquanto seu cérebro lutava para conectar os pontos. O homem que despencou do céu se levantou, com um olhar determinado, e Maria quase o reconheceu. Sou eu, Canuto, ele disse, a voz ecoando com uma gravidade inesperada. Eu não deveria estar aqui, mas a situação é crítica. Ele olhou para os lados, avaliando a cena. A expressão de Lucas mudou, seu rosto se transformando de confusão para uma raiva palpável. Como você sabe quem eu sou? Por que você está aqui? Porque você nunca deveria ter sido separado da sua verdadeira família, Canuto respondeu, sua voz carregada de um peso insuportável. E o Lucas que você conhece, ele é apenas uma parte de uma história muito maior. Maria sentiu um turbilhão de emoções. O filho que estava prestes a perder, a filha que não conhecia e a revelação de que a vida que ela vivia era uma mentira. O que você está dizendo? Ela sentiu o nó na garganta apertar, a respiração pesada. O chão ainda tremia sob seus pés. Eu sou um agente da verdade, ele disse sem hesitar. E tudo isso, essa família, esses segredos, está interligado em uma trama que começa e termina em vocês dois. Você precisa entender que Lucas e Lucy são mais do que aparentam. E há pessoas que farão de tudo para mantê-los separados. As palavras reverberaram no ar como um eco distante, e Maria olhou na direção de Lucy. A expressão dela não era de raiva, mas de uma luta interna. Era quase como se elas compartilhassem um entendimento silencioso. O que mais havia a ser revelado? O que mais havia sido escondido? Você precisa dos documentos, Maria, Canuto gritou, interrompendo seus pensamentos. Aquilo lá pode expor tudo. A verdade deles, a verdade sobre você. Se você não agir agora, eles poderão fazer um movimento, e a vida que você conheceu vai se desvanecer. Pelo canto do olho, Maria viu os homens de preto começando a se mover, entrando na cena, como sombras em busca de algo. O tempo estava se esgotando. A tempestade rugia e estava mais claro do que nunca que a verdade estava prestes a despontar. Eu não sei se consigo enfrentar isso, Maria sussurrou, sentindo a pressão de tudo. A adrenalina corria nas veias, e a necessidade de proteger aqueles a quem amava se misturava ao medo profundo do desconhecido. Você já enfrentou muita coisa, Maria. Lucy interveio, seu olhar intenso. Agora é a sua vez de lutar por aqueles que você ama. De repente, a ideia de fugir desapareceu. Maria sentiu um fogo ardente dentro de si. Vamos lá então, ela gritou, enfrentando os olhares que a cercavam. Vamos descobrir a verdade. E assim, com o céu iluminado pela tempestade, eles se prepararam para enfrentar o que estava por vir. O que havia dentro da caixa
e as verdades que ela guardava agora eram mais essenciais do que nunca. O que a tempestade revelaria a seguir, e como tudo isso terminaria, Maria estava prestes a descobrir. Maria sentiu a adrenalina subir conforme a verdade a cercava. Os ventos cortantes e a chuva deslizavam pelo céu carregado. Mas ela não tinha tempo para pensar na tempestade. Canuto, Lucy e Lucas estavam perto, e ela sabia que cada segundo contava. Vamos descobrir a verdade. Precisamos agir agora, gritou, quase se convencendo de que isso era possível. O que poderia sair daquela caixa? O som da chuva parecia um tambor, enquanto os homens de preto se aproximavam, com gestos que mostravam que não estavam ali para negociar. Rápido! Maria se virou, tentando empurrar a caixa para o centro, enquanto Lucas e Lucy a protegiam. Mas a tensão crescia, e a lembrança daquele disparo ecoava em sua mente. Então, tudo aconteceu muito rápido. Uma luz intensa se acendeu, quase cega. O helicóptero havia descido ainda mais, suas lâminas unindo como uma tempestade de raios prestes a desabar. A última coisa que Maria viu antes do redemoinho de caos foi Lucy olhando para a caixa, seu rosto revelando algo que Maria não conseguiu decifrar. O que você sabe? Maria gritou com a voz quase abafada pelo ruído, mas antes que Lucy pudesse responder, um segundo disparo ecoou, e uma das sombras dos homens de preto caiu ao chão, sem vida. Um grito crônico de desespero cortou o ar. A figura de uma mulher surgiu na borda da floresta. Chega de fugir, é hora da verdade. Era outra mulher, idêntica a Lucy, mas a aparência estava desgastada por anos de dor. Eu vim para proteger você, ela gritou, olhando diretamente para Lucy. O silêncio se instalou por um segundo, enquanto todos absorviam o que estava acontecendo. Os homens de preto ficaram paralisados, surpresos. Maria sentiu um frio na espinha. Quem é você? A pergunta escapuliu dos lábios de Lucas, sua voz tremendo. O que você quer dizer com proteger? Porque Lucy não é quem você pensa. A nova mulher rugiu, os olhos cheios de lágrimas e determinação. Ela é uma impostora. A verdadeira Lucy está aqui, bem na sua frente. Os rostos de todos congelaram em confusão, e a tempestade parecia participar do espetáculo, com relâmpagos cortando o céu para enfatizar a revelação. Maria olhou para Lucy, tentando entender, enquanto a nova mulher continuava. Eu sou Lara, ela disse, ofegante. Eu sou sua irmã. Um silêncio sepulcral tomou conta do grupo. O mundo desabou ao redor deles. Maria sentiu que a terra havia se movido sob seus pés. Uma nova camada de segredos brotou à vista. E agora cada verdade parecia mais complicada do que poderia suportar. Por que você não disse nada? O que está acontecendo? Lucas gritou, a frustração preenchendo seu corpo. A tensão cresceu entre as duas mulheres. Maria sabia que esta era uma revelação explosiva que mudaria tudo. Porque eu estava assustada. Porque eles nos separaram, e nunca desisti de você. Lara lutou contra as emoções enquanto sua voz se elevava, misturando-se aos sons da tempestade. Eu persisti nesse mundo, tentando encontrar você. A fúria misturada à perda se espalhou como um incêndio nos corações de todos ali. Uma verdade devastadora despontou. Lara não só falava como se conhecesse Lucy, mas também tinha um papel maior no que estava se desenrolando. O helicóptero havia deixado claro que eles estavam na mira e que o tempo estava se esgotando. Antes que alguém pudesse processar, o helicóptero voltou a aparecer, agora mais ameaçador. Um braço se estendeu para fora. Uma figura familiar ergueu-se. Oh não, pai! Foi a única coisa que Maria conseguiu sussurrar, enquanto todos olhavam em choque. Venham, não há tempo, ele gritou, voz tensa. O homem que era responsável por manter a família unida agora parecia um espectro perdido, o peso dos seus segredos pairando no ar como uma espessa neblina.
Vocês não podem acreditar nele. Ele é o motivo de tudo isso. Lara gritou, seu olhar fixo em seu pai enquanto a tempestade rugia com um poder ainda maior. O desespero completa a cena. Quem estava certo? Qual era a verdade? Não. Maria respondeu com um nó na garganta. O que viria a seguir? Ela estava prestes a descobrir que a identidade de todos estava prestes a mudar mais uma vez. E logo a tempestade se tornaria o menor dos seus problemas. Como se a natureza estivesse conspirando, novos relâmpagos rasgaram o céu e a noite ficou completamente iluminada, como se o destino aguardasse, pronto para revelar mais segredos obscuros. Maria sentiu seu coração disparar ao ver a figura de seu pai surgindo do helicóptero. Os olhos de todos estavam voltados para ele, um espectro do passado que trazia uma tempestade de emoções consigo. Venham, não há tempo. Ele gritou novamente, e a urgência em sua voz era palpável, mas a confusão ainda pairava no ar como a neblina da chuva. Pai, Lucas gaguejou, olhando entre os dois rostos desconhecidos. O que você está fazendo aqui? O desespero era evidente, e Maria sentiu um nó se formar em seu estômago. Todas as verdades pareciam girar como folhas ao vento. Escutem a voz do pai D. Maria cortou o ar denso. Vocês estão em perigo. Precisamos sair agora. Tudo se desenrola de forma mais maior do que imaginamos. Ele olhou para Lara, e um brilho de reconhecimento atravessou suas expressões. Mas a tensão era palpável. Não podemos confiar nele. Lara gritou, gesticulando como se tentasse empurrar a verdade que ela havia guardado por tanto tempo. Ele nos separou. Ele é a razão de estarmos aqui. Os tremores em sua voz traíam seu medo, e a tempestade respondia com relâmpagos explosivos. Parem! Lucas interrompeu, sua voz mais alta do que pretendia, mas a determinação ressonava. Precisamos saber a verdade. O que está acontecendo entre vocês? Ele estava perdido, e Maria também. O passado nunca parecia tão próximo, tão sombrio. Eu não sou seu pai, o homem declarou, olhos firmes. Eu sou um agente encoberto, e minha missão era protegê-los, mas tudo saiu do controle. E o que está acontecendo agora, isso é muito mais complicado do que imaginem. O tempo parecia parar. O que ele estava dizendo? Maria sentiu um torpor. Como assim, agente encoberto? As palavras de Lara finalmente saíram, e a incredulidade era clara em seu rosto. Você mentiu para nós a vida inteira. O clima era explosivo, como o céu que rugia acima. Calem-se, todos vocês! O pai gritou, os olhos se intensificando. Você não entende. Vocês não são apenas irmãos. Vocês são parte de um projeto. Experimental. Nosso passado foi armado para mantê-los a salvo. Ele parecia ter ficado mais velho, mais desgastado. Eu não queria que vocês se separassem, mas eu não pude controlar isso. O ar ao redor deles ficou pesado, e Maria mal conseguia respirar. O que você está dizendo? Que somos cobaias? O desespero tomou conta, a intenção de proteger sua família agora parecendo um fardo aterrorizante. Sim, e há pessoas perigosas que querem capturá-los. Eles sabem que vocês estão aqui. O homem olhou para o céu mais uma vez, como se as respostas surgissem nos relâmpagos. Se vocês não saírem agora, não terão chance. Foi nesse momento que um disparo cortou o silêncio e tudo congelou. Maria viu o pai sendo atingido na perna, caindo no chão molhado. O alvoroço tomou conta dela. Pai! Ela gritou, correndo em direção a ele. Mas antes que pudesse chegar, Lara, em um impulso, agarrou-a pelo braço. Não! Um grito ecoou da floresta, e todas as atenções se voltaram para uma nova figura emergindo das sombras. O novo invasor se aproximou, e Maria reconheceu aquele olhar, seus olhos. A mãe de Vicês, a mulher exclamou. Estou aqui para ajudar. Era a mãe que todos pensavam estar morta. Não, como assim? Maria sussurrou, incrédula. Sua própria mãe em pé diante dela, como uma miragem do passado. O mundo ao seu redor desmoronava. Você tem que entender, tudo foi uma farsa. Eu estava fazendo uma missão
e vocês foram usados como peões. A mãe enfrentava aqueles que haviam planejado tudo. O governo está atrás de nós, e se não formos, todos corremos perigo. Maria agora estava cercada por verdades que mudavam a cada segundo, cada revelação mais chocante que a anterior. O helicóptero pairava e as sombras ganhavam viga, cercando a área com uma pressão palpável. Quem ela poderia confiar? Qual era a realidade? Não podemos ficar aqui. O pai gritou, com o sangue escorrendo pela perna, enquanto a mãe parecia estar pronta para lutar. Agora, vamos! Ela olhou para Lucas e Lara, seus próprios irmãos, cada um carregando suas verdades e mentiras. E na bruma daquela tempestade, no calor de seus gritos, Maria soube que a verdadeira batalha estava apenas começando. Como se tudo estivesse se desfazendo em um pesadelo, ela se viu presa em um novo mundo, em uma espiral de segredos que clamava por revelações ainda mais profundas. Vamos descobrir quem somos de verdade, Maria gritou, enquanto sentia a tempestade em seu coração. E nesse grito, algo se quebrou, a irrevogável certeza de que os próximos passos seriam os mais arriscados de suas vidas. O que aguardava na escuridão e quem mais estaria observando? O futuro agora era um labirinto de incertezas. Maria sentiu seu coração acelerar enquanto o caos tomava conta da cena. O barulho do helicóptero e os gritos a cercavam enquanto sua mente tentava processar o que seu pai acabara de revelar. Mas no fundo, ela sabia que a realidade que conhecia estava prestes a desmoronar. Você é um agente encoberto? Lucas, seus olhos fixos na figura familiar, parecia atordoado. O pai não respondeu imediatamente. O olhar dele era de dor e desespero, como se todo o seu passado estivesse prestes a ser exposto. Sim, mas isso não é tudo. Ele se esforçou para se levantar, mas a dor o derrubou de novo. Vocês têm que entender, mesmo. Antes que pudesse terminar, Lara gritou. A verdade não pode ser apenas isso. Ela gesticulou furiosamente em direção ao pai. Nós merecemos saber tudo, e você não pode continuar mentindo. Eu não estou mentindo. O homem retrucou, seu tom carregado de frustração. A tensão no ar era tão espessa que parecia que podia ser cortada. E então o grito estridente de uma mulher ecoou pela floresta. Um som quase sobrenatural que fez todos congelarem. Maria virou-se e no meio da chuva torrencial uma nova figura surgiu, correndo descontroladamente em direção a eles. É uma armadilha, a mulher gritou, seus olhos arregalados de pânico. Eles estão vindo. Quem estão vindo? Maria perguntou, seu coração disparando. Quem é você? A mulher começou a balbuciar, e a expressão de pânico em seu rosto parecia real. Antes que puderam obter respostas, homens apareciam de todos os lados, armados e determinados. A emergência instantânea transformou a cena. O mundo parecia ter se dissolvido em gritos e impactos de passos na lama. Vamos logo, pelo amor de Deus! O pai dela gritou, tentando ajudar Lara a se mover. Mas o verdadeiro terror estava se aproximando. Um dos homens armados sorriu de um modo insano. O que temos aqui? 2 irmãos e uma mãe perdida? Ele olhou para trás, onde a mulher estava. E você? Finalmente resolveu aparecer, não é? Maria começou a montar o quebra-cabeça, seu cérebro fervilhando. O que você sabe sobre nós? Ela exigiu. Mas ele apenas riu. Um som que enviou arrepios por sua espinha. Eu sei o suficiente para saber que não vai escapar de nós. Você, Lara e Lucas não têm ideia do que realmente são. O homem deu um passo à frente e Maria sentiu um nó se formar no estômago. O que ele estava insinuando? Outra figura surgiu do nada, no meio da briga. Uma jovem com uma expressão determinada, gritando: Mãe,
Você precisa ouvir isso. Era a própria Lucy. As peças falharam de novo em seu cérebro, quando ela se deu conta de que não era só uma irmã que parecia uma impostora, mas uma verdadeira concorrente. Lucy, a mulher exclamou, seu tom quase desesperado. Você não sabe a verdade. Eles vão fazer com que você esqueça, exatamente como fizeram comigo. A verdadeira razão pela qual estamos aqui é muito mais complicada. Maria, Lucas e a nova Lucy estavam prestes a se encarar quando um tremor percorreu o chão. Uma forte explosão ecoou e tudo aconteceu em um instante. Ela viu o pai e Lara sendo empurrados para o chão pela força do impacto, e no meio do caos, a nova Lucy levantou algo, uma bomba. O mundo dela ficou turvo por um momento, e a noção do tempo pareceu se dividir. A ficha caiu. Não apenas uma nova irmã, mas uma verdadeira ameaça no meio de sua confusão. A jovem gritava: "Salvem-se, eu não quero que ninguém se machuque, mas eu preciso acabar com tudo isso." As palavras cortaram como uma faca afiada. Maria olhou para Lucas e depois para a nova Lucy, que começava a retroceder, se rendendo a um destino que não entendia. Sua identidade estava em jogo. E como um eco, o que parecia ser uma luta pela verdade, agora se tornava apenas uma luta pela sobrevivência. "Não!" Maria gritou, enquanto a confusão a cercava. O que estava acontecendo? O que era real? E assim, em meio a gritos e sombras, ela percebeu que cada um em sua família estava prestes a enfrentar seu destino. O clímax da noite era mais do que uma tempestade. Era uma tempestade de revelações. E a última coisa que ela viu foi a nova Lucy puxando a alça da bomba. Sua mente gritou por respostas. As peças estavam tão perto de se encaixar, mas também estavam prestes a se despedaçar, mais uma vez. A adrenalina a dominava, enquanto ela se perguntava se havia alguma chance de escapar do verdadeiro terror prestes a se desdobrar. O pulsar do caos ecoava forte dentro de Maria. A bomba nas mãos da nova Lucy parecia em câmera lenta, e uma onda de terror surgiu no peito dela. "Não, não faça isso!" ela gritou. Mas sua voz se perdeu na tempestade. A expressão da nova Lucy se misturava entre medo e desespero. "Eu não sei como controlar isso." A nova Lucy chorou, os olhos cheios de lágrimas que reluziam sob os relâmpagos. Maria sentiu um nó na garganta. A rainha das dúvidas começou a se instalar. Quem era realmente essa menina diante dela? De repente, a mãe, que havia surgido do meio das sombras, gritou: "Lucy, espere, você não precisa fazer isso." Mas as palavras da mãe pareciam apenas aumentar o pânico. A nova Lucy olhou para a mãe, mas o conflito no olhar dela sugeria que aquela batalha interna estava se desenrolando de forma implacável. O silêncio que se seguiu antes de qualquer escolha ser feita poderia ser cortado com uma faca. Os homens de preto pareciam ganhar confiança, avançando com passos decididos. Maria e Lucas trocaram olhares de desespero. O tempo parecia existir apenas para eles, enquanto tudo ao redor se dissolvia em uma tempestade de caos. "Nós precisamos sair!" Lucas gritou. Mas antes que qualquer um pudesse pensar em uma saída, um estrondo abalou a cena mais uma vez. O céu rasgou com um clarão ofuscante e, em um instante, uma figura familiar iniciou sua descida do helicóptero, deslizando pelo ar com uma precisão que parecia sobrenatural. Aguentem firme. O novo comandante, Alex, que havia sido um amigo próximo de Maria antes de tudo, pousou com confiança. "Eu tô aqui para ajudar." Ele parecia nervoso, mas havia uma determinação em seu olhar que Maria não havia visto antes. "Alex!" Maria gritou, surpresa. Ele não deveria estar ali, mas a sua presença parecia a chave do que estava prestes a mudar. Mas antes que pudesse aprofundar a conversa, a nova Lucy apertou o botão da bomba e um silêncio aterrorizante tomou conta de todos.
Não, Maria gritou, enquanto rapidamente se atirava à frente da nova Lucy, apenas para empurrá-la de volta. E foi nesse momento que a verdadeira reviravolta aconteceu. Um grito ecoou, e a nova Lucy parou, hesitante. O que você faria por mim? Ela olhou fixamente para Maria, as emoções fervilhando. Todo esse tempo, eu sempre soube que você era diferente. Antes que Maria pudesse entender, Alex forçou a porta do helicóptero a se abrir. Rápido, entrem. Ele estava quase ofegante, mas aquele gesto de autoridade atrasava qualquer ação. Quando Maria se virou para Lucy novamente, a verdadeira Lucy emergiu entre as sombras, agora com uma expressão que ninguém poderia prever. Você foi a única que pagou o preço mais alto. E o que você não sabe, Maria, é que você não é só mãe. Você é uma replicante. O mundo parou. Como assim, uma replicante? O tempo parecia ter congelado no momento em que as palavras saíram de Lucy. O ar ficou pesado, e Maria sentiu a verdade se infiltrar na mente, como se tudo o que acreditava tivesse se desintegrado, e uma conexão como nenhuma outra começava a se revelar. Você não está apenas ligada a esse mundo. Você é parte de um experimento que foi elaborado. O choque foi como um choque elétrico. Nós todos tínhamos pais que eram mais do que apenas seres humanos. Você não entende, Maria. O que você foi ensinada a acreditar é apenas uma superfície. As emoções colidiram dentro dela como uma tempestade ferina. Maria olhava para todos, procurando respostas nos olhos que a cercavam. Ela não sabia em quem confiar e nem como essa verdade a definia. O que isso significava para seus filhos e para o futuro deles todos. O que mais estava escondido sob essa tempestade? Quando um barulho estrondoso veio do helicóptero, como se uma explosão estivesse prestes a detonar, a urgência tomou conta. Vamos agora, Alex ordenou. Mas as peças do quebra-cabeça finalmente pareciam começar a se encaixar. Cada entendimento novo levava a outros mistérios, e a revelação estava apenas começando. E no coração da tempestade, Maria percebeu que não tinha ideia do que realmente vinha pela frente. A tensão pairava no ar, como uma nuvem carregada prestes a desabar. Maria sentiu seu corpo vibrar com a adrenalina e a fúria. O olhar de Lucy, aquela nova versão de uma irmã, era como um espelho quebrado, refletindo não apenas dor, mas também esperança. Por favor, Maria gritou, seu coração pulsando descontroladamente. Não faça isso. Mas o tempo estava se esgotando. Ela se virou rapidamente para seu pai e para Lara. Vamos, precisamos sair daqui antes que seja tarde. Demais. Nesse momento, Alex, o amigo do passado, tomou a frente novamente. Rápido, se vocês me confiarem, eu sei a saída. A urgência na voz dele fez Maria se mover. Ela agarrou a mão de Lucas, e Lara fez o mesmo. Cada segundo contava. Não, Lucy, ou melhor, a nova Lucy, hesitou. A bomba em suas mãos tremendo levemente. O mundo parecia girar a seu redor. E por um momento, Maria percebeu a fragilidade daquela situação. Você não entende. Precisamos terminar com isso aqui. As palavras saíram entrecortadas por uma mistura de raiva e desespero. Um trovão retumbou, fazendo todos se virarem para a tempestade acima. Mas Maria não podia se concentrar nisso. Diga a verdade. Diga. A voz dela soou forte, mais do que esperava, mas era isso que precisava ser dito. Havia uma conexão, mesmo distorcida, entre elas, e Maria sabia que precisava chegar ao coração disso. A nova Lucy olhou para sua mãe, depois, como num reflexo, para Maria. Por favor, não me faça fazer isso, eu sou mais do que isso. E com um movimento rápido, ela puxou a alça novamente. Mas um grito ecoou do fundo da floresta. Mãe! Uma figura surgiu das sombras. Era Lucas, seu verdadeiro Lucas, o que havia sido separado. Pare, você não precisa fazer isso. O desespero na voz dele trouxe um sopro de esperança
que parecia capaz de desarmar uma bomba. O tempo pareceu parar, e todos ficaram paralisados, sentindo o peso do momento. A nova Lucy hesitava, e Maria viu a batalha interna nela refletida. Não somos inimigos, estamos todos juntos nisso. As palavras saíram dela como uma promessa, um laço que a tempestade não poderia quebrar. E então, assim como um clarão de luz ilumina a escuridão, a nova Lucy soltou a bomba. Não, o que eu vou fazer? Ela caía em pé, em choque. O peso da escolha clamava por alívio. Choque. Eu vou te ajudar. E Maria correu até ela. Ninguém precisa ser vítima aqui. Vamos nos unir. Mas outra explosão de raios cortou o céu, enquanto gritos de pânico surgiam na floresta. Eles precisavam se mover, o tempo estava acabando, e a tempestade também era um alerta de destruição. O olhar de determinação se instalou na face de Maria, e em um momento inolvidável, ela tomou a mão da nova Lucy. Vamos juntos. É nossa chance. E assim, levando todos com ela, começaram a correr, uma multidão unida pela tempestade que renascia a cada passo. Enquanto atravessavam a floresta, Maria sentia o calor dos outros ao redor. A cada passo, o peso da verdade começava a se dissipar e o medo se transmutava em esperança. Poderia haver juntos um futuro, mesmo se envolto em mistério. Quando alcançaram a borda da floresta, o céu claro apareceu, e lá, ao fundo, um novo horizonte surgia, trazendo novas promessas. No coração da tempestade, eles tinham encontrado um caminho. Mas o que os aguardava além daquela segunda chance? E agora, se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal. Você não pode perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o nosso algoritmo, porque isso faz uma diferença enorme. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final emocionante. Eu adoro ler o que vocês acham, e não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho surpreendente. Vamos juntos nessa jornada.